Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversa Jurídica, o podcast das comissões da OAB, onde trazemos questões relevantes à sociedade, bem como à classe de advogados. Meu nome é Fabiano Cabral Dias, eu estou como presidente da Comissão de Combate à Corrupção e hoje nós estaremos entrevistando o secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, o Edmar Camata. É uma grande honra estar com o Edmar aqui. Nós já fizemos algumas campanhas em conjunto, principalmente na época da pandemia, nós fizemos várias lives e, vez por outra, a gente se esbarra em alguma palestra. A Comissão de Combate à Corrupção tem como mote a educação, uma forma de prevenir e combater a corrupção. Edmar, seja bem-vindo. A palavra é toda sua. Eu te agradeço por demais a sua presença aqui conosco, que sua presença sempre contribui para a nossa formação e para o Estado do Espírito Santo. Tá? Então, eu gostaria de passar para você as saudações iniciais para você fazer e já deixaria uma pergunta, que você narrasse a sua trajetória profissional até chegar à Secretaria de Controle e Transparência. Legal. Queria primeiro agradecer esse momento de poder dialogar, né, com os advogados e com a sociedade em geral, de uma forma um pouco mais descontraída, né? Sim. A gente acostuma tratar esse tema sério e complexo que é a corrupção de forma muito padronizada, às vezes até, né? Porque a gente tem conceitos dos quais a gente não vai se soltar deles, porque é um assunto que é muito triste, a corrupção, né? A corrupção tira recurso da educação, da saúde, né? de políticas públicas básicas, né? Sim. Por outro lado, poder falar sobre esse tema, né? E poder colocar o Espírito Santo como um dos estados que mais tem casos práticos de sucesso no combate à corrupção e na transparência, por exemplo, que a gente vai falar sobre isso, e mostrar isso para o Brasil é muito interessante. Mas indo aí já, né, nessa fase de agradecimento ainda, né, queria muito agradecer ao presidente da OAB, meu amigo José Carlos Risch, né, meu contemporâneo de faculdade, né, a gente fazia faculdades distintas, eu na UFES, ele na FDV, mas pertencíamos aos mesmos grupos que organizavam os eventos estudantis, né, e deixar meu abraço aqui à Comissão de Combate à Corrupção, porque nesse contexto de função social, doutor Fabiano Cabral, da OAB, eu não tenho dúvida nenhuma de que essa comissão, né, a Comissão de Combate à Corrupção, é uma das que tem mais potencial de ajudar o cidadão brasileiro, né? A gente vê, às vezes, os conselhos, né, e esses colegiados tão importantes, eles não podem esquecer nunca da função social. Sim. E eu tive o privilégio, aí já respondendo a sua pergunta sobre o meu histórico, né? Eu sou policial rodoviário federal de carreira, já passei pela Polícia Federal, já fui bancário, né? Fui bancário por 3 anos, onde aprendi muito, né? O bancário é uma atividade extremamente desgastante do ponto de vista de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e onde eu colecionei muitos aprendizados. Mas o aprendizado maior veio em uma atividade que eu realizei ao mesmo tempo em que minha profissão de policial rodoviário federal, que foi quando eu me vinculei a uma ONG de combate à corrupção, né, na função de cidadão, de voluntário, no momento em que o Estado do Espírito Santo passava por questões muito difíceis politicamente, né? Acho que a gente não pode esquecer nunca, e as novas gerações têm que ouvir isso, que o Espírito Santo é um estado onde se matava juiz, né, pela sua atuação, né, contra crimes, contra a corrupção. O Espírito Santo é um estado que teve, né, os principais governantes, seja do executivo, do legislativo, né, e até o judiciário, questionados por corrupção, né? O Espírito Santo é um estado que teve um histórico de atrasos de salário, de não entregas de políticas públicas muito grave. Sim. E isso não aconteceu há 50 anos, né? Isso aconteceu há pouco mais de 20 anos.
É por isso que o Brasil olha para o Espírito Santo e fala assim, nossa, mas é um estado que estava em crise agora há pouco e hoje dá tantos exemplos positivos, né? Quando a gente pega, por exemplo, o histórico de estar há 11 anos como nota A em gestão fiscal, né? Que é uma nota que os estados têm muita dificuldade de obter, porque não conseguem colocar, né, as contas em dia. Quando a gente pega o histórico de ser o estado que é o primeiro em transparência em todos os rankings existentes no Brasil hoje, seja da Controladoria Geral da União, seja da Transparência Internacional, uma entidade que está em 110 países, né? E, por fim, é o estado que mais aplica a lei anticorrupção, né? Então, quando a gente fala de legislação contra a corrupção, né, o grande medidor é a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção. Então, assim, esse diagnóstico que a gente faz de onde está o Espírito Santo localizado no tema que a gente vai conversar, tem a ver com a minha história. Porque lá, né, há 15 anos atrás, eu me associei voluntariamente a uma entidade que já existia aqui no estado, chamada Transparência Capixaba, as pessoas lembram desse momento, e começamos uma trajetória de fiscalizar o poder público, de acompanhar, de fazer pedidos de informação, né, de cobrar que o serviço público fosse prestado. E quando veio... e aí eu liderei essa entidade por 4 anos, ao fim, né, até 2018. E quando veio, em 2019, o governador Renato Casagrande me convidou para assumir a Secretaria de Estado de Controle e Transparência, né, que é o controle interno do Estado, né? Nos outros estados, esse órgão se chama Controladoria Geral do Estado, né? Que tem as funções típicas de auditoria, de controle, de transparência, que a gente chama macrofunções. E com relação à ONG que o senhor citou, você também fez parte da Transparência Internacional, né? Essas entidades, né, a Transparência Internacional Brasil, por exemplo, é o que eles chamam, né, como se fosse um escritório da Transparência Internacional, né, no Brasil, né? Eles chamam de capítulos, né? E essas entidades, elas têm um interrelacionamento, né? Não são as mesmas, né? Mas elas têm uma relação. Por exemplo, a Transparência Brasil, né, tem um índice de transparência e governança pública, que é esse que o Espírito Santo é o primeiro do país, chama ITGP. Então, esse índice ele é aplicado nos estados pela Transparência Brasil e ele é aplicado nos municípios hoje pela Transparência Capixaba. Então, é como se fosse, você, transparência local, você cuida das questões atinentes aos municípios, a Transparência Brasil cuida dos estados, né? Então, é como se fosse uma divisão de trabalhos aí. E a Transparência Internacional vê a nível mundial, que é onde que joga o índice de percepção à corrupção. Vamos falar isso aí mais adiante. Se quiser falar agora, a gente fala também. Tá, vamos lá. Secretário, hoje não se mede a corrupção através de notícia de jornal. Tá? Não é porque sai muita matéria que podemos considerar um país corrupto ou pouco corrupto. O senhor falou sobre a Transparência Internacional. Eu gostaria que o senhor esclarecesse aos espectadores o que vem a ser a Transparência Internacional e como é que é realizada a classificação de país corrupto, pouco corrupto e mais corrupto. Legal. Acho que são vários temas, né? Mas vamos partir do princípio de que a corrupção é um tema complexo e não tem uma verdade única sobre ela. Perfeito. Né? Eu acho que a gente pode começar lembrando que se fôssemos medir a corrupção por notícias, a gente devia excluir as notícias de WhatsApp, né? Sim. Porque essas viralizam e compartilham mentira de uma forma generalizada. Rápida. E uma comparação, que até vou sair um pouquinho do assunto da corrupção, mas eu acho que para ilustrar é muito interessante, se a gente fosse para a segurança pública, por exemplo, pegar os índices de homicídios, né, no Espírito Santo, hoje e há 10 anos, a gente ia ter um fato que é incontrastável porque são números oficiais. Morre hoje, né, são mortas metade das pessoas que eram mortas, né, por homicídio 10 anos atrás. Né? O número lá atrás era 2.000, agora é 1.000 por ano no estado. Mas a percepção de morte é muito maior. Sim. A percepção do crime é muito maior. Uhum. Por quê? Porque a gente recebe o tempo todo nos grupos de WhatsApp, nas Exato. conversas. Né? E antigamente era o quê? Na hora que você ligava a televisão, né? Na hora que você ligava um rádio.
Agora não, agora a gente é inundado por isso o tempo todo com um agravante, né? Uma informação a mais que vem, tudo é filmado o tempo todo, né? Certo. Então a impressão é que o crime está muito mais presente, mas se você pegar os números, não. Não. Mas isso assusta a gente, né? Coloca a gente com ansiedade, coloca as pessoas com medo, né? Nos aprisiona, faz com que a gente tenha que mudar atitudes. E na corrupção não é diferente. Tanto que a Transparência Internacional ela tem um índice muito conhecido, que é o índice de percepção da corrupção, né? Exato. A corrupção, e é justamente aí que você queria entrar. Que é onde que mede-se 180 países. E é um índice que o país, o Brasil, ele não tem um histórico muito bom. Ele não consegue historicamente ascender, né? Sair de uma zona desconfortável que ele ocupa da metade para baixo desse ranking. Então, assim, mas o que é a percepção da corrupção? Vamos lá. Se a corrupção é um fato que é difícil medir, porque você não consegue saber todos os casos que aconteceram, né? Diferente de homicídio, diferente de matar alguém, que você tem um corpo ali. Sim. A corrupção, ela tira qualidade de ensino da escola, ela tira qualidade de saúde no hospital, né? Investimento em órgãos fiscalizadores. Também. E isso não é fácil de medir, porque você, muitas vezes, só quando você encontra a corrupção presencialmente, né, que você consegue medir. Então, esse índice ele traz isso, como anda a percepção das pessoas, né, sobre a corrupção. É um índice muito respeitado mundialmente e, obviamente, ele tem que se compor com outros índices, né? Então, quando a gente fala de Brasil, a gente fala assim, olha, existe o índice de percepção da corrupção e existem essas metodologias, tanto da Transparência Internacional Brasil, quanto da Controladoria Geral da União, por exemplo, que aí elas vêm já medindo o quê? Algumas coisas concretas, que são o quê? No caso da Transparência Internacional Brasil, ela chega medindo boas práticas em transparência e governança pública. No caso da Controladoria Geral da União, ela disseca a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei importantíssima, e passa a medir o que os estados e municípios e o próprio governo federal estão cumprindo da Lei de Acesso à Informação. Então, ela é um termômetro muito importante para que a gente consiga entender o índice de entrega dos entes em cada boa prática. É interessante você ter falado essa questão, porque muitos hoje podem imaginar que é feito a medição do grau de corrupção através de indicativos de jornal ou de forma aleatória. Mas não, está vinculado a uma ONG chamada Transparência Internacional, uma ONG muito respeitada, que mede esse índice através do índice de percepção à corrupção. É muito bom deixar claro para o cidadão essa questão, porque não é feito de forma aleatória. Existe toda uma técnica para verificar se o país é corrupto ou é menos corrupto. Infelizmente, hoje o Brasil está na 38ª posição de 180 países e está ladeado a Argentina, Marrocos e Tanzânia e Etiópia. Então, acredito eu que está na hora de virar o jogo, né? É importante lembrar, porque a 38ª posição dá a impressão para as pessoas que a gente está bem, né? Esse é um indicador negativo, é o contrário, né? Exatamente. Então, a gente está perto do fim. Está perto do fim do túnel. Foi até bom você ter pontuado com essa relação. Agora, falando de percepção à corrupção, qual seria o papel da Secretaria de Controle e Transparência, também conhecida por SECONT? Muito bem, agora a gente entra num assunto bacana. Como eu disse, a SECONT, que é a Secretaria de Controle e Transparência, ela é responsável pelas macrofunções do controle no Estado. O que significa isso? Que a gente tem por atribuição lá auditoria interna, transparência, integridade governamental e empresarial e corregedoria geral, que é onde julgam-se as atitudes em tese irregulares cometidas por servidores públicos. Então, é atribuição pra caramba. A gente faz isso com cerca de 76 auditores, né, que são auditores do Estado, né, nomeados por concurso, efetivos, e, inclusive, a gente acabou de fazer um concurso, aí entraram acho que mais 12 ou 13 hoje.
Então, assim, é um investimento a mais nesse público que acaba, ao fim das contas, economizando o dinheiro do cidadão porque procura realmente fraudes, falhas nas entregas de política pública e tudo mais. Então, o que se quer, né, com um órgão que trabalhe bem numa controladoria, por exemplo? Se quer economizar recurso e fazer com que a política pública seja entregue, né? De preferência, com tecnologia, em tempo real, ou, que é o que a gente fala agora, preditivamente, né? Ele não precisa esperar dar errado para saber que vai dar errado, né? Então, você pode entrar num processo eletrônico em tempo real para dizer para o gestor, olha, está faltando isso aqui, ou olha, esse caminho que você está seguindo. Então, o caminho do controle é esse, então, né? vocês trabalham, o principal trabalho seria a prevenção. Quando a gente trabalha o combate, é muito importante, não sim, tem dúvida sim. nenhuma, né? De que as grandes operações contra a corrupção elas são necessárias. Necessárias porque se o dinheiro foi desviado, alguém tem que responder por isso. Lógico. Mas o que a gente vê é que quando acontece um processo judicial de corrupção, por exemplo, ele leva mais de uma década, o dinheiro às vezes não volta e a população já perdeu, porque a política pública não foi entregue, né? Sim. Então, por isso que o controle interno ele é tão importante e precisa ser tão cobrado. E aí eu vou dar um exemplo de como que a gente precisa estruturar, né? Nós estamos ocupando um espaço hoje bem importante, bem interessante, que é a vice-presidência. Eu estou na vice-presidência do Conselho Nacional de Controle Interno. Então, assim... Conselho Nacional de Controle Interno é o CONACE. O CONACE. Perfeito. E o CONACE, ele tem funções importantes porque ele reúne todo o diálogo sobre essa área de controle interno no país, estados, municípios, né? Então, é um espaço que o Espírito Santo tem a mais para trazer essa discussão. E eu estou trazendo para você uma publicação recente agora do CONACE, vou te entregar, doutor Fabiano, e vamos trazer, só para ilustrar um pouco essa conversa nossa, quais seriam hoje os principais desafios quando a gente fala de uma atuação do controle interno eficiente? Esse é um levantamento que foi feito com 1.806 municípios no país, então ele tem uma base estatística importante, boa. E ele mostra que menos de 3% das unidades de controle interno nos municípios, por exemplo, elas estão estruturadas no nível alto de estruturação. Então, seja assim, um nível ótimo, um nível bom de estruturação, ele é só 3% dos municípios. Ou seja, temos que acender um alerta de que boa parte dos recursos públicos no país ele está rodando em unidades de controle interno que não têm a capacidade de fazer essas avaliações. E o que mais preocupa é porque, mesmo nesses municípios que conseguiram chegar ao nível de estruturação, mais de 70% não seguiu em nenhum tipo de metodologia. Então, Sim. eles estão indo o quê? Na tentativa e erro, né? Então, aí o CONACE ele pega para ele esse trabalho de fazer o quê? Orientar os municípios, Perfeito. Orientar as áreas de controle interno. Vou deixar contigo aí, porque eu sei que a comissão obrigado gosta de se debruçar Levarei em temas para a comissão, importantes. Com certeza. Então, é isso. Sim, o controle interno do Estado ele tem funções que são muito importantes para o cidadão. No Estado do Espírito Santo, sobressaem-se aqui alguns resultados, como transparência, que a gente citou nesses rankings de transparência, né? Nós somos o Estado guia, e hoje não tenho dúvida nenhuma, do Brasil, um dos Estados guias. Na área de aplicação da lei anticorrupção, que completa 10 anos esse ano, né? É uma Sim. lei que trouxe inovações incríveis, porque o gestor, por mais que ele quisesse punir empresas corruptas, ele não tinha na mão dele legislações que permitissem, né? Exatamente. E a lei anticorrupção ela vem com multa sobre faturamento bruto anual das empresas, ou seja, ela pega justamente no lucro do empresário corrupto, né? E ela permite também que essa punição seja publicada, ou seja, é uma vergonha para a empresa que publicamente vai estar envolvida em corrupção. Prova disso por saber que o Brasil tem legislações que punem a corrupção, é que nós trabalhamos mais de que forma? Na forma da prevenção. Nós criamos uma cartilha para atender alunos da rede pública de ensino, onde a gente faz, já tem 2 anos que nós temos um projeto com a Polícia Federal, onde conversamos com as crianças, passamos uma fábula para fazer uma metáfora e, ao final, a gente entrega uma cartilha, onde essa cartilha ela é quase similar à metáfora, para eles levarem para casa e, ao final, eles escreverem que fim eles dariam para
o antagonista e o protagonista. Então, é muito interessante porque faz com que a criança pense. Essa cartilha ela foi produzida pela Comissão de Combate à Corrupção e eu agradeço aqui ao presidente José Carlos Risque, que topou a ideia e fez o quê? A impressão. Então, nós temos aquele lema, educação, que é uma forma de combater a corrupção, como base, porque a gente trabalha justamente na conscientização desse tema. A gente costuma chamar de corrupção moral quando está conversando com as crianças. O que vem a ser uma corrupção moral? Seria toda ação que contraria a ética, como estacionar em local onde é para cadeirante, gestante, você receber um troco a maior e não devolver, você pedir recibos com valor a maior, entendeu? Então, a gente classifica isso aí e conversa com eles sobre a existência da corrupção moral, porque aí a gente começa a fortalecer a ética. Eu conheço e acompanho o trabalho de vocês com as crianças, né? E eu acho que é esse o caminho, né? A gente tem que educar mesmo o cidadão de hoje, o cidadão de amanhã, que é a criança de hoje. Tem um projeto que eu adoro ele e a gente está numa tentativa de implantar nacionalmente pelo CONASSE, que chama Estudantes de Atitude, e ele faz justamente isso. Ele entra na escola com a ajuda da escola para que o aluno fiscalize o caixa escolar. Ótimo. Sugira as melhorias que ele quer para a escola, ou seja, que ele já aprenda a ser cidadão dentro da escola. Exatamente. Que esses temas sejam trabalhados ali. Para a gente não ter que investir em punição no futuro. É melhor trabalhar com a prevenção do que com a punição futura. Esse aí é o grande mote da comissão. Uma pergunta que eu tenho para fazer ao senhor, para esclarecer quem nos assiste. Hoje, então, o Estado do Espírito Santo está em primeiro lugar com relação à transparência no Brasil. No Brasil. E quem é que faz essa medição? Então, nós temos 2 rankings que são muito respeitados, né? Um é da Transparência Internacional Brasil, que chama Índice de Transparência e Governança Pública. E o interessante desse índice é que ele abraça mais de 100 indicadores. Então, é uma avaliação muito ampla. Dá um suador danado ter que cumprir tudo isso, né? Mas a gente tem uma equipe que gosta de entregar, que gosta de colocar o Espírito Santo lá em cima, que é a equipe da Secretaria de Controle e Transparência. Esse índice, o que é interessante, é que ele coloca luz sobre governança e não só sobre transparência. E quando você fala de governança, entram vários fatores, como também a forma como o Estado dialoga com o cidadão, não só pela lei de acesso à informação, até pelas redes sociais eles avaliam. E assim, são inúmeros fatores que mostram que o que traz um Estado bem avaliado pela Transparência Internacional hoje não é só um Estado que cumpre a lei de acesso à informação. É muito mais que isso. É um Estado que tem uma capacidade de diálogo com o cidadão, de atendimento das políticas públicas, né, de entregas e de controle. Né? E aí o outro índice é o índice da Controladoria Geral da União. Né? O índice da Controladoria Geral da União, ele reflete claramente a lei de acesso à informação e as obrigações de publicação de dados, de resposta ao cidadão, né? O que você tem que ter como transparência ativa disponível no seu site. Às vezes tem coisas que a gente nem acha importante, até que a gente precise. Né? Uhum. Então, vamos imaginar que um cidadão que está lá no interior do estado não consegue ser atendido por um médico da rede pública. Ele tem direito de ir lá no portal e fazer o pedido de informação para saber quantos profissionais tinham aqui nesse dia, quantos profissionais o município tem. Né? E com isso começa a descobrir-se muita coisa, não só na saúde, mas na educação, de falhas da política pública. Né? Então, são questões, porque a transparência é regra. Qualquer sigilo que seja colocado em qualquer processo, ele tem que estar adstrito exatamente nas situações em que a lei de acesso à informação permite. Né? E que são casos, né, como a gente fala no direito, números clausos. Né? Não pode sair dali. Não posso criar um sigilo que não esteja ali. Né? Então, esses 2 índices são índices muito respeitados. A gente retomou essa liderança em 2019, o Espírito Santo estava em 8º no índice da CGU.
E aí é muito bom poder fazer essas entregas, mas principalmente ver o Brasil olhando para o Espírito Santo como um lugar em que nascem políticas públicas de transparência. Agora, por exemplo, eu vou fazer um spoilerzinho, né? O ChatGPT está na moda. A gente já está testando ele para usar. E aí, assim, a ideia de ter um portal de transparência pode ser que esteja no fim já. Pode ser que um portal de transparência se transforme num ChatGPT, né? Em que o cidadão chega ali e fala: quero saber quantos médicos tinham em tal lugar, quero saber quanto que a escola tal tem de caixa escolar. E vem a resposta. E ele te responde. Eu parabenizo aí o seu trabalho frente à SESCONT, a Secretaria de Controle e Transparência, porque está levando o Estado ao patamar de primeiro lugar no país. Uma outra questão. Eu tive a graça de estar presente no Dia Internacional de Combate à Corrupção, que é dia 9 de dezembro. Em 2021, foi lançado um decreto de proteção ao reportante e às testemunhas que presenciam fatos ou atos de corrupção. Gostaria de saber como é que está esse projeto, se está em andamento, esse decreto, se está em andamento, se o senhor tem alguma margem para apontar para a gente. Como está o decreto? Legal, esse é um tema que os gestores tinham muita dificuldade de colocar em prática, né? E aí vem a influência da transparência internacional. Eu costumo dizer para os prefeitos e para os governadores com os quais a gente conversa que eles não precisam ter medo da transparência. Porque a transparência, na verdade, é você colocar a informação oficial a seu serviço. Sim. E se você não colocar a informação oficial a seu serviço, as redes de informação não oficial e mentirosas, elas ganham mais espaço, né? E aí a proteção à testemunha de corrupção, ou ao denunciante, ou como se fala nos países de língua espanhola, ao reportante, né? Que é uma expressão que não é usual aqui, né? Mas é uma expressão bonita, né? Sim. Reportante. Reportante. Né? É aquele que reporta, né? Aquele que informa. Aquele que informa. Que denuncia. Mas porque fica mais assim, ameno do que você falar o denunciante. Então, esse reportante, ele vem de onde, né? Essa influência? Vem da Transparência Internacional. Sim. A Transparência Internacional tem uma grande contribuição para o Brasil que chama Novas Medidas contra a Corrupção, que foi editado cerca de 7 ou 8 anos atrás, após uma longa discussão com a sociedade, e eles criaram vários blocos de contribuição para o Brasil vencer a etapa, os casos de corrupção que se viu no passado, né? Essa contribuição foi tão grande que algumas viraram lei, né? Outras não viraram, mas esse é um livro que eu pego de vez em quando a gente está precisando entregar mais uma novidade e começo a folhear ele, né? Especificamente quando a gente fala de denúncia de corrupção, a gente em 2020 já tinha entregue uma ouvidoria que é exemplo para o país, a gente tinha entregue a obrigação do Estado ter programas de integridade, que é uma ferramenta privada importante, a gente já tinha entregue um serviço exclusivo de denúncia de corrupção atendido por auditores, que é o ES Sem Corrupção, que a sua denúncia não é atendida por um robô, é atendida por uma pessoa que está ali para filtrar ao máximo um caso de corrupção e sair dali uma denúncia fundada, né? Que não se perca. E aí eu falei assim, caramba, e agora a gente entrega o quê? E aí, folheando lá, a gente viu que os países que têm uma expertise maior em corrupção, eles veem que a pessoa que denuncia a corrupção tem muito medo. Sim. Né? Então, assim, a gente tinha que dar alguma garantia. E o Espírito Santo, ao mesmo tempo, ele já era referência no programa de proteção à testemunha, que já roda aqui há muito tempo, que tem muitas pessoas protegidas e que nunca perdeu ninguém. O Espírito Santo nunca perdeu um denunciante de crimes, né? Isso normalmente é o quê? É uma mulher que foi ameaçada pelo marido, normalmente é o quê? É uma pessoa que viu um homicídio acontecendo e denunciou, é uma pessoa que participou de algum crime e resolveu denunciar, que não compactuou mais com aquilo. E o Espírito Santo sempre protegeu muito bem o Estado, protegeu seus denunciantes de outros crimes e não de corrupção estritamente. E aí eu levei a ideia ao governador Renato Casagrande, ele falou assim, vamos fazer, se o Estado já faz isso para os outros crimes, né? E ele aceitou. Então a gente fez um decreto, esse decreto, né, ele virou realmente um modelo para os outros estados, e a gente incluiu formalmente no programa de proteção à testemunha do Espírito Santo o denunciante, né, o reportante de corrupção,
com algumas características a mais ainda. Se o denunciante é um servidor público, ele pode mudar de local de trabalho. Foi garantido o direito a anonimizar ele num portal de transparência, por exemplo, para que a pessoa não saiba onde que ele trabalha mais. E todas as garantias que já eram do programa de proteção à testemunha, como, por exemplo, mudar de estado, receber um salário provisório do estado do Espírito Santo, porque muitas vezes essa denúncia envolve o quê? Milhões ou bilhões de reais. Então, nada mais justo do que proteger essa pessoa de que nenhum mal vai acontecer com ela. E é um sucesso, é copiado, né, por outros estados e a gente recebe muito reconhecimento dessa prática. Foi um grande avanço para o combate à corrupção, porque é fundamental que o reportante informe aonde está a corrupção. Agora, combater a corrupção é muito difícil. Não é fácil. E a corrupção, ela faz com que o asfalto chegue de péssima qualidade, que remédio não chegue aos hospitais, que os hospitais fiquem inacabados, que merenda escolar também não chegue às escolas, e tem uma cadeia de sucessão nisso. Qual a maior dor, qual a maior dificuldade hoje que os órgãos de fiscalização têm com relação à corrupção? Além de ser um crime organizado, né? A pergunta é tão boa que dá para fazer outro podcast só sobre isso. Mas a gente vai poupar o ouvinte, né? Mas assim, é um tema muito complexo, mas muito bacana. Primeiro porque a lei anticorrupção, ela trouxe uma luz sobre uma área que não era... normalmente a gente colocava a luz da corrupção sobre o poder público. E quando vem a lei anticorrupção em 2013, ela traz um olhar privado. Ela fala assim, olha, as empresas participam e as empresas vão ser punidas. E ela traz um fenômeno que no mundo jurídico, a gente que atua juridicamente aí, a gente não vê comumente, que é a responsabilidade objetiva. Então, quando você pega, por exemplo, um empresário que estava acostumado a não conversar sobre corrupção na sua empresa, de repente, pela responsabilidade objetiva da lei anticorrupção, ele, se olhar direitinho a lei, se ele tiver um compliance mínimo dentro da empresa, ele vai falar assim, caramba, eu preciso levar isso a sério. Por quê? Porque qualquer funcionário meu que pratique corrupção, eu sou responsável. Não vai adiantar chegar num processo de apuração de responsabilidade depois e dizer, olha, eu não sabia que meu gerente estava fazendo isso. Eu não sabia que meu diretor estava negociando propina para o órgão público. Porque a lei anticorrupção obriga ele o quê? A investir em compliance, em integridade. E a responsabilidade objetiva não vai adiantar falar que ele não sabia, né? Sim. Não é necessário dolo ou intenção. Né? Então, verdade. E é importante deixar esse recado, doutor Fabiano, por quê? Porque no dia a dia a gente recebe empresários lá que têm processos da lei anticorrupção instaurados e a gente fala para eles, olha, toda a sua defesa, tudo que o senhor escreveu aqui, não vai servir para o senhor não ser punido, porque o que o senhor está dizendo é que não sabia e é que não teve a intenção. Mas o que a lei fala é justamente o contrário, é que basta o fato para que a empresa seja punida. Então, assim, o que é importante as empresas saberem, qualquer funcionário seu que praticar um ato de corrupção, estritamente ou em sentido lato. Porque, por exemplo, colocar duas empresas do mesmo grupo familiar para participar de um pregão eletrônico, se juntar com outros indícios ali, isso forma uma linha de conduta que a gente pune todo dia. Sim. Então, assim, é importante trazer isso, porque esse é um fato, mas existem vários outros, né? Um empresário, por exemplo, do ramo de transporte, que sabe que seu motorista anda com caixinha ali para dar para o policial, né, uma propina para não ser multado, numa abordagem de trânsito, por exemplo, esse empresário ele deveria ter investido num programa de integridade para dizer para todos os motoristas dele que a cultura da empresa não é aquela, porque se o motorista dele entregar R$100 para o policial, ele vai ser punido. Exato. Secretário, estou aqui, estamos chegando no final. Eu agradeço por demais a contribuição que o senhor trouxe para o podcast. Agradeço por estar sempre ladeado à Comissão de Combate à Corrupção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo. Agradeço por estar sempre presente e incentivando
o nosso trabalho. É um trabalho de formiguinha, mas tenho certeza que no futuro a gente vai colher bons frutos. Muito obrigado. Em nome da Comissão de Combate à Corrupção da OAB, agradeço aí a tua participação nesse podcast. Eu que agradeço. Já deixei um convite aqui que depois a gente vai publicizar Sim, ele, né, para a comissão. Muito importante, muito importante. Porque a gente quer mesmo uma comissão atuante e próxima. Sim. E vou só recordar um fato histórico aqui. A Comissão de Combate à Corrupção da OAB do Espírito Santo foi o colegiado que me deu a primeira grande experiência no controle social, lá nos idos de 2011, 2012, quando a gente discutiu um projeto que a gente questionava muito a doação de dinheiro pelas empresas nas campanhas eleitorais, né? Embora a gente entendesse que a Constituição não permitia aquilo, porque a empresa não vota, mas as empresas elegiam todos os políticos quase, tamanho e quantidade de recursos que jogava nas eleições, né? E a comissão aqui do Espírito Santo fez um parecer e uma discussão muito grande disso. Depois a OAB Nacional encampou essas discussões junto com outros estados, questionou judicialmente via STF, e isso culminou com a proibição das empresas doarem. Isso foi uma contribuição à democracia brasileira sem igual. Então, assim, a função social da OAB é algo que a gente não consegue imaginar tamanha importância dessas discussões de vocês. Não, com certeza a gente está sempre a serviço da sociedade para esclarecer, para prevenir e para combater atos que não são corretos. Desde já te agradeço aos espectadores que tiveram presentes e vamos em frente. Não vamos desistir de combater a corrupção.